Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de programação Python, iniciando agora, né, o nosso capítulo variáveis, expressões e comandos. E vamos começar falando pela primeira coisa, né, que tem a ver com a variável, que são os seus valores, né, os valores e os tipos, né. Antes de a gente começar propriamente dito, gostaria de convidar para curtir esse vídeo e também se tornar membro do nosso canal, né? Além de você nos ajudar a nos manter aqui no canal, fazer cada vez mais vídeos, né, de qualidade, você também vai ter acesso a todos os nossos materiais, né, dos vídeos, materiais dos nossos cursos, materiais escritos, que eu quero dizer, né, PDFs, livros, apostilas, né, todo o material que nós dispomos, nós liberamos aí para os nossos, para os membros do canal, né, até como retribuição, a ajuda que o pessoal proporciona, né. Além disso, tem a modalidade que você tem acesso a alguns cursos, né, então você pode ver os detalhes clicando em Seja Membro e, se você quiser, né, você pode nos ajudar, né. Então vamos, e seria isso o nosso pedido, né. Então vamos à apresentação propriamente dito, né. Bom, o que são valores, né? Valores, eles podem ser letras ou números e eles têm, são atribuições, né, que nós temos, né. É uma das coisas fundamentais que o programa ele vai manipular. Então, o que um programa faz? Manipula dados, e os dados são valores, né, que pode ser letras ou pode ser número. Dentro do Python, cada letra tem um valor também. Então, no final das contas, lá nas minúcias, né, tudo é número, né. Então, na linguagem de máquina, a gente falou lá, linguagem, né, de alto nível, linguagem de máquina, lá na linguagem de máquina tudo é número. Então, inclusive as letras recebem atribuições numéricas, né. A gente deve comentar isso um pouquinho mais para frente, né. Até agora, o que a gente viu em termos de exemplo, né? A gente colocou lá que 3 mais 3 era igual a 6, até a gente para falar da linguagem formal, né? E mostrar que se a gente não fizer da maneira correta, ninguém entende, né? Então, matematicamente, se eu quero fazer 3 mais 3, e eu tenho que escrever dessa forma, 3 mais 3 igual a 6. Se eu escrever de outra forma diferente, eu não consigo, né? Então, dentro desse exemplo, o 3, né, tanto esse quanto o 6, eles são do tipo inteiros, né? Então aqui, você está por dentro das regras da matemática, é fundamental para você fazer uma programação, senão você vai errar e não vai saber por que está errando, né? Então, aquela regra de sequência também, que a gente tem que fazer dentro do parênteses, fazer a potência primeiro e raiz e por aí vai, aqui também tem que ser obedecido, senão vai dar problema. Na hora de você montar uma equação, na programação, se você monta de maneira errada, vai dar problema, né? Então, o número inteiro é do lado é o número que a gente define mesmo lá na matemática, né? 1, 2, 3, 4, são números que não tem quebrado, né? Inclusive os negativos, né? 0, menos 1, menos 10, menos 1 milhão e assim por diante, né? A gente viu também a frase, né? E aí, pessoal, né? Que seria lá o exemplo lá do primeiro, né? Do primeiro programa. Essa cadeia de letras, né, que forma essa frase aí, pessoal, está entre aspas, né, e ela é do tipo string, que vai ser o tipo str, né, quando a gente perguntar para o programa que tipo que é uma variável, ele nos mostra essa informação, né. Um ponto importante é que tudo que eu colocar entre aspas, ele vai ser considerado como string. Então, se eu digitar lá no comando do Python que A é igual a 3 assim e que B é igual a 3 dessa forma, nesse primeiro caso ele entende como um inteiro, nesse segundo caso aqui ele entende como um string, né? O string é uma cadeia de letras mesmo, né? Então seria essa as duas primeiras, né, atribuições que a gente já viu, né? O comando print, se a gente usar, ele também funciona, né? Se eu colocar lá um print e o número, ele vai exibir, né, o número aqui pra gente, né? O outro tipo, né, que aparece é o tipo float, né? E para a gente determinar qual tipo, como eu falei, a gente pode usar o comando type. Então, se eu digitar type e colocar entre parênteses alguma coisa, né, uma variável ou um número, ele me mostra que tipo é aquele dado, né? O tipo float, ele vem de ponto flutuante, né? Ponto flutuante para nós, a gente estuda aqui em matemática, são os números reais, né? Então, 3,2, 4,5, 7,88888, vai embora, né? Então, eles são números estão, né, dentro da categoria dos números reais para a gente.
né? Então, como que o Python entende? Ele chama tudo de flutuante. Flutuante no sentido do ponto mesmo, né? Por que ele chama ponto flutuante, né? Porque lá no o Python, se não me engano, foi desenvolvido, começou a desenvolver nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, de modo geral, se usa para a separação do decimal, se usa ponto. Né? A gente vira e mexe se depara com isso em materiais, né, de fabricantes que são de origem, né, americana, você vai ver 3, ao invés de 3,2, você vai ver 3,2. Então tem essa diferença. Né? A gente tem que usar o ponto para fazer a diferença, né, de números. Né? Se a gente quiser fazer o 5,25, a gente tem que digitar 5,25, como eu estava comentando aqui em relação ao 3,2. Né? Deixa eu até apagar o que eu escrevi ali, que agora está atrapalhando. Se eu quiser 1 milhão, e se eu digitar 1 milhão dessa forma, vai dar erro. Por que vai dar erro? Vai dar erro porque eu não vou estar obedecendo o critério do Python, da regra formal do Python, que o Python ele usa ponto para separar milhar, né, para separar, né, os valores quebrados, né. E se eu coloco 2 pontos, aonde que é a vírgula aqui para nós, né? O que a gente chama de vírgula aqui, né? Então ele vai dar erro. Se eu tentar usar assim a vírgula é outra coisa para o Python. Ele não vai dar erro, mas ele vai ser de uma outra maneira, vai ser guardado de uma outra maneira, né? Vamos olhar isso lá no Python, né? Diretamente lá no Python. Deixa eu apertar o software tá aqui. Então o que vai acontecer, né? Deixa eu aumentar aqui. Aqui né, tá o idle do Python, né? A gente vai por enquanto de usar, né, a digitar aqui. Depois, quando os programas maiores, obviamente, a gente não vai ficar digitando aqui primeiro, porque demora bastante tempo para a gente digitar. A gente vai digitar e salvar, né, no arquivo. A gente já comentou essas duas modalidades que o Python ele utiliza, né? Então aqui, por exemplo, se eu coloco type e entre parênteses, né, 3, ele fala que é da classe inteiro. Se eu pego lá o 6, né, ou melhor, type 6, ele vai falar para mim que é da classe inteiro também. Que nem eu comentei lá, type da frase, né, colocar entre aspas, e aí pessoal, ele vai falar que é do tipo string. Se eu digitar 3,2, type 3,2, ele vai dar erro, né? Ele fala que ele não acha, né? Que ele vai dar um erro de argumento, né? Então tá errado, né? Isso que ele fala, ó, tem coisa errada aí. Né? Se eu quiser fazer o type, que nem eu falei, 3,2, aí sim ele vai falar que é um float. Se aquele exemplo que nós falamos, ponto de 1 milhão, né? 1,00, ele dá erro também de sintaxe. Né? O erro de sintaxe é diferente esse erro anterior que a gente viu aqui. Né? São 2 erros diferentes. Né? Então o que acontece? Né? Aqui ele vai chamar, se eu falar type 1.000.000, ele na verdade eu tinha que colocar com 0, né? Com vírgula, aliás, né? Type, que é o exemplo que a gente falou lá na apresentação, 1,000,000. O que vai acontecer? Eu vou ter que definir isso aqui como... Então vou ter que definir primeiro B igual a 1,000,000. Não deu erro nenhum. Agora sim, type B. Aí ele vai falar que é uma tupla. Né? Então a tupla é um tipo específico né? A gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhes, mas um pouquinho mais para frente, né? Então, ou seja, não dá para substituir aqui, né? Vírgula é vírgula, ponto é ponto, né? Não tem como a gente misturar as coisas aqui. Então, se você está começando a estudar Python e não tem muito contato com esse tipo de coisa, né? Anteriormente, que eu quero dizer, a primeira coisa que você tem que botar em mente é o que a gente costuma aqui no Brasil colocar como, né, a separação por vírgula. Lá utiliza, né, aqui no software utiliza ponto, né? Isso no Excel era assim até um tempo atrás, né?
mas agora eles meio que abrasileiraram, né? Então virou do jeito que a gente está acostumado aqui. Mas se a gente quisesse o número, a gente sempre tem que digitar ponto ao invés de vírgula, né? Fica essa a dica, né? Então esses são os três principais tipos, né? O inteiro, o string e o float. E aí tem essa tupla que a gente vai definir um pouquinho mais para frente, que ainda não é hora para isso, né? Então eu posso usar o comando type para verificar o que é cada um. Como eu disse, né, outro exemplo, se eu colocar aqui C igual a 3 e colocar D igual a aspas, 3 aspas, e colocar type C e type D, veja que, embora, né, eu tenha o mesmo número aqui, eu tenho valores diferentes de string e inteiro. Embora a entidade seja a mesma, se eu der print eu não consigo ver a diferença entre um e o outro. Print C, opa, errei, esqueci de botar parênteses. Print C, e agora print D. Você veja que ele mostra o valor lá de print, mas o primeiro print, o B, o C, ele é um 3 e o D é o 3 também, só que é na forma de string. Se eu usar o comando A mais não, né? Esse C mais D deve dar erro. Por que que dá erro? Porque o D é string. Então, se você não definir direito o número, vai dar erro dessa forma. Então, assim, é assim que a gente começa a... Deixa eu só voltar para a apresentação aqui. Então, ou seja, esses detalhezinhos parecem bobo, por isso que a gente está gastando tempo com eles, parece bobo, mas às vezes a gente quebra a cabeça lá na frente por conta de não entender direito, né? Então é importante você entender esses conceitos direito. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.